Depois de sabe-se lá quantos atendimentos realizados, os dois psicólogos que gravam este podcast perceberam algumas semelhanças entre os relatos dos E pacientes. é sobre isso que a gente vai falar hoje, os top 4 temas que mais aparecem nas nossas sessões de terapia, e a gente vai falar aqui pra vocês no nosso podcast. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Então a gente vai abrir as portas do cabaré, ou melhor, as portas das consciências, né, dos nossos pacientes para este podcast. E que fala, na verdade, também sobre seguidores, ouvintes, todo mundo que nos acompanha nas redes, né, Lucas? Porque a galera gosta de falar. Mas antes, como é que você Eu tô tá? bem, assim, tô cansadinha, né, porque agora... Inclusive, galera, vocês que acompanham semanalmente o Pod Gay, a semana passada, que no caso é essa, a gente não teve, mas... Enfim, foi porque o Jonathan tava na sauna na hora da gravação e infelizmente a gente não pôde gravar, entendeu? Foi, Mas assim, tá gente. bom, né, gente? Ele tava pela vida sexual do Jonah. Eu tava com outro microfone lá, não tinha sinal. Mas brincadeiras à parte, eu estou bem, assim. Acho que eu tô bem tranquilo. Tô começando 2023 ok ainda. Tá tudo certo, né? Tirando os acontecimentos, tá tudo certo. E você? Começando 2023, ok. Isso diz muita coisa. Ok, né? Tipo, já tá feliz. Olha, eu tô bem. Voltei de férias, né? Então agora tô com os meus atendimentos bombando. Feliz de saber que nenhum dos meus pacientes surtou no período em que eu estive de férias. E trabalhando bastante com projetos, animado. E vou te dizer que tá um calor dos infernos. Eu tô suando, passando o maior desespero. Inclusive, estou fazendo a gravação desse episódio de cueca. E é só isso que eu queria dizer. Meu Deus. O pauzão Aham, tá saindo na câmera aqui. aham. Sim. 20 e... Não, eu... 4, Jonah 24 anos de 22. experiência. Mas agora é uma coisa que eu imagino que as pessoas devam estar bem curiosas, porque as pessoas me perguntam bastante, né? O que aparece geralmente, né? Eu mudei completamente o assunto, tá? Mas o que as pessoas. Pois é. As pessoas costumam me perguntar o que geralmente aparece mesmo, né? Das sessões. O que as pessoas mais reclamam, qual que é o maior sofrimento delas. Então, eu acho que vai ser um episódio bem legal até mesmo. E aí eu acho que é um ponto muito legal, é que a gente costuma se sentir muito sozinho, porque tem pouca informação sobre o mundo LGBT, sobre o mundo gay, especificamente nós. Verdade. E acho que ver que essas questões aparecem muito, não só para a pessoa que está ouvindo a gente, mas é algo geral, né, pro bem ou pro mal, faz a pessoa sentir ter aquele senso de pertencimento, sabe? Porque, Uhum. embora o problema não vai se resolver, saber que ela não é a única pessoa sofrendo com isso pode dar aquele senso de, ok, né? Não sou uma pessoa Sim, esquisita e fora do lugar, né? sim. Porque é uma coisa que a gente costuma sentir muito, né? Total. É muito interessante ver o alívio que os meus pacientes sentem assim, na hora que eu falo. Você sabe que esse é um dos temas mais comuns que aparece aqui. A galera fica, ai, nossa, que bom saber que eu não sou o único, que eu não sou louco. E às vezes elas ficam espantadas, né? Quando eu falo, nossa, mas isso não é só você. Na verdade, é uma coisa que eu ouço bastante, as pessoas ficam muito surpresas, né? E isso é legal, né? Tipo, saber que existem outras pessoas que sofrem junto com você, né? É, E eu tô falando isso, pode parecer piada, mas não é, porque quando a gente. E eu lembro, eu vou falar agora de mim, porque quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade, eu tinha muito toque. Eu tinha, assim, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade. E é engraçado, não tinha tanta informação quanto tem hoje. Tipo, foi um período, sei lá, de 10 anos atrás, né? Mas 10 anos atrás, 13 anos atrás. E, e é porque teve um boom nesses últimos 13 anos. E eu não sabia o que era. E eu ficava sofrendo com aquilo, achando que eu era a única pessoa esquisita no mundo. E eu lembro que eu resolvi pesquisar na internet, né? Pesquisar no Google. E quando eu vi que tinha um nome, tipo, um negócio me descrevendo ali completamente. Sabe quando aquilo deu um alívio? Aquilo não me melhorou, mas ao mesmo tempo me deu um alívio tão grande. Tipo, cara, eu não sou doido, eu pertenço a esse mundo, eu não sou esquisito. Pode ter uma solução, né, pro que eu tô sentindo. E aí,
é uma das coisas que eu quero que as pessoas que nos seguem, que nos ouvem, eu quero que as pessoas tenham a mesma sensação. Isso sempre, mas principalmente no episódio de hoje, né? Porque Sim, é algo muito importante, né, amigo? sim, nossa, total. Eu acho que ao longo da nossa história nós já passamos bastante tempo sozinhos, né, Lucas? E Oh, é, é, im- é, é importantíssimo esse espaço que a internet oferece de conexão e de um senso de pertencimento e de comunidade, né? Porque falar sobre autoestima, por exemplo, dentro da comunidade gay, é muito diferente do que conversar com as pessoas aí fora, né? A é, autoestima passa por vários tópicos, fala sobre os aplicativos. É difícil explicar para uma pessoa heteronormativa, por exemplo, o que é o Grindr e como ele funciona. Mas quem utiliza, quem participa, sabe do impacto que isso traz, das angústias, ansiedades, etc. Só para citar um exemplo aqui. Então, sim, sim. E eu acho que a gente já podia começar indo pro de trás para frente, que delícia. Começando oh. pelo item 4 dessa Mas a gente lista. falou que é top 4, amigo. Acho que a gente não comunicou, cara. A gente comunicou que era top 4. Não, não como. Sim, acho que falamos no início em algum momento. Bom, se não falamos, então saiba você que está nos ouvindo que falaremos dos 4 temas mais frequentes em terapia e começaremos pelo quarto agora. Você quer introduzir, Lucas, o tema pra galera? Ah, eu gosto, assim, de introduzir. Eu adoro introduzir, né? Ah. Introduzir tema é comigo mesmo. O primeiro tema é boquete. Tô brincando. O quarto tema, na verdade, o que mais aparece, que a gente entrou num consenso aqui na hora que a gente estava escrevendo, mas é afetividade. Aham. E aí você pode estar surpreso, né? E o que é afetividade, né? O que é isso que a gente tá falando? A afetividade, ela é um tema que realmente ela é muito amplo, né? E diz respeito à maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, com os relacionamentos amorosos, com os relacionamentos sexuais e até mesmo com a gente mesmo, né? Sim. É como a gente lida com os nossos sentimentos, é como a gente lida com os comportamentos externos, né? E quando a gente fala sobre afetividade, eu acredito que a gente tenha muita dificuldade em identificar as afetividades, tanto externas quanto internas, e saber colocar elas, digamos, nas caixinhas certas, sabe? Aham. É um, é- eu acho que é uma dificuldade muito grande, né? E a gente sabe o porquê, né? Sim. E porque, assim, a gente não teve bom, se a gente fala, assim, do mundo no geral, acho que esse tema de autoconsciência, né? A educação já é algo muito difícil. Agora, se a gente pensa para pessoas LGBTs, é muito mais, né? Claro. Então, a gente realmente não tem nenhum ambiente propício para a gente conseguir desenvolver essa comunicação, sabe, com a gente mesmo e com o Aham. mundo externo, Aham. essa afetividade. Isso se reflete das diversas maneiras de você não saber lidar com a sua tristeza, com a sua angústia, com a sua ansiedade, né? E uma coisa que eu estava até contando aqui pro Diana antes de começar, era que, e aí os meus pacientes que ouvem o podcast vão ficar bem chocados, porque não é algo isolado de vocês, tá? Mas acontece bastante, que é a dificuldade que eu vejo bastante dos gays de conseguirem colocar o sexo como afetividade, Aham. sabe? Aham. O sexo parece que. Eu até brinco com os meus pacientes o seguinte, né? Parece que você tá enxergando o mundo como se fosse a Hannah Montana, né? Que a Hannah é o lado sexual e a Miley é o lado mais, digamos, é o lado é o resto, né? É o lado relacionamento, né? E é como se fossem coisas diferentes, sabe? Como se você tivesse que acionar pessoas diferentes, personalidades diferentes. Então, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de sentirem prazer com o seu namorado, porque veio o namorado como uma pessoa em que você ama, tem aquela paixão, venera. Aham. Então, Aham. consequentemente, você não pode ver a pessoa sexualmente, você não pode ter prazer com essa pessoa, esse prazer carnal. Ou pessoas que não conseguem desenvolver a própria sexualidade porque não acham que a sexualidade é pra elas, né? Cara, isso é muito comum, muito comum. Essa mesma fala se repete bastante. E, cara, é como se fosse, tipo, o céu e o inferno, né? É como se fossem coisas muito opostas. E, na verdade, é tudo sentimento, sabe? Assim Sim. como o sexo, ele é um sentimento
tal qual a fome, Uhum. né? No sentido de necessidade humana. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem o mundo, ele é por partes movido a sexo, porque a maioria de nós nasceu através do sexo, né? A não ser que seja inseminação artificial, a maioria nasceu do sexo, né? E tá tudo bem, sabe? As pessoas se tocam, as pessoas, elas têm relações o tempo inteiro. A não ser que você seja sexual, o sexo é algo constante, né? Nas nossas vidas. E tá tudo bem. E as pessoas têm essa dificuldade, essa separação, que eu acho que vem muito dessa cultura e também intensifica mais, ainda mais para nós, né? Eu acho que Mas também a afetividade já estava muito alta. eu penso que é muito cultural. Tem 2 pontos, né, Lucas? Primeiro, precisamos lembrar que gays são homens. E Sério? qual é o tipo de educação qual é o tipo de educação que meninos recebem sobre afetividade, né? Há um apagamento, de como nos expressamos, de como nos sentimos e, consequentemente, isso gera o que eu chamo e tenho dito para os meus pacientes de um armário emocional. Gays vivem um armário emocional. Guardamos a nossa vida afetiva, a nossa vida emocional para nós mesmos. E parece que, por conta, né, dessa educação machista e de vários outros elementos que já foram pautas aqui em muitos episódios, como o uso da pornografia, por exemplo, com frequência, o sexo aparece como uma forma de afeto, né? Como no lugar do afeto. Gays Uhum. parece que com frequência só conseguem se relacionar afetivamente se for a partir do sexo. Um ou É outro, muito né? comum você ver, né? É muito comum você ver, vai dar um abraço, já parece que tá querendo alguma coisa, daí alguém já fica excitado e por aí vai. E isso é quase que um filtro da nossa comunidade, porque com frequência quando nós vemos 2 gays interagindo, trocando um abraço e carícia, já se cria uma série de teorias de que são namorados e etc. Quando na verdade não, assim, né? O afeto, ele faz parte das relações humanas e é algo extremamente saudável e natural também. Mas por algum motivo, né, e acho que o preconceito, o machismo estrutural, são só alguns exemplos aqui de coisas que contribuem para essa cisão na É. nossa consciência, né? O sexo vira uma parte escondida e secreta, tal qual o afeto. Esses dias eu tive uma sessão de terapia e um paciente me falou: eu tenho super medo de me expressar afetivamente e de ser rejeitado, de ser ridicularizado, de ser trapaceado e traído de alguma forma, É. né? E acho que vem um pouco disso, assim, vai alimentando esse fantasma de nos separarmos mesmo, né? Eu sempre digo assim: qual foi a última vez, você que está nos ouvindo agora, qual foi a última vez que você falou para um amigo o quanto ele é importante para você, sem fazer piadinha, sem fazer brincadeira, de uma forma honesta, olhando nos olhos dele e sendo transparente, sabe, sobre como você se sente? Eu duvido que você tenha feito isso nos últimos, sei lá, 30 dias. E vou falar por mim, que agora que você tá falando, passou na minha cabeça. E às vezes eu tenho facilidade de fazer isso com as minhas amigas mulheres, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso com os meus amigos homens, mesmo que sejam Aham, gays, né? E exatamente a mesma aham. coisa de a gente fica zoando homem hétero, né, que não sei o quê, lá, mas tem muita coisa que a gente é muito parecida, tipo, a gente continua agindo da mesma maneira, né? Aham, aham. Igualzinho, igualzinho. E tu estava falando sobre restringir a nossa, a separação dentro dos relacionamentos, né? Eu lembro de vários pacientes que falam do quanto eles sentem vergonha, por exemplo, de falar sobre os fetiches e fantasias com um namorado, com parceiro, marido, etc. Sou de vergonha, gente. Como assim? A pessoa que tá ali dividindo e dormindo contigo, se tu não conseguir falar com ela sobre. Só que, curiosamente, falar com um boy de aplicativo é muito fácil. Por quê? Porque não há afeto, não há um envolvimento afetivo. Então, é quase como. É muito interessante porque as dinâmicas homoafetivas, elas parecem
reproduzir aquele estereótipo do homem hétero, de que eu tenho a minha mulher dentro de casa, que vai ser mãe dos meus filhos, aquela que eu vou amar, que eu vou casar, que eu vou andar na rua. E tem todas as outras com quem eu saio, curto, me divirto, transo, faço horrores, etc. Eu trato como puta, vou foder e não tem beijo, não tem nada. A gente faz praticamente É, isso, né? Só que num nível muito mais profundo de identidade, porque a nossa comunidade é nossa, assim, né? E quando eu digo é assim, não é no sentido de que a comunidade seja isso, mas a nossa vida social, sexual, afetiva é dentro do mesmo ambiente com as mesmas pessoas. isso é verdade. E tem o ponto também que muitas vezes a gente, quando, né, expressou na nossa infância os nossos sentimentos, porque quando a gente é criança a gente faz isso espontaneamente, a gente levou muito dedo na cara, vira homem, né, não faz isso. E Ah, isso cria um mecanismo no nosso cérebro do tipo que às vezes dura pra sempre se a gente não tem nenhuma intervenção nesse sentido, né? Que dura pra sempre, que aham. é você não se expressar, porque é como se fosse, né, o seu cérebro associou expressar sentimentos com algo negativo acontecer, né? E ouvir isso dos seus pais Aham. ou de outra pessoa quando você é uma criança é muito forte. Até hoje em dia, na verdade, né? Isso causa impacto Sim, na gente se alguém sim, falar isso assim. Hoje a gente manda sim. tomar no meio do cu, mas quando a gente é criança a gente leva muito a sério, né? Tipo, ainda mais quando vem dos nossos pais. Manda tomar no cu na melhor das hipóteses, né? Porque ainda na vida adulta é difícil a gente conseguir romper com É, isso. Vergonha é um, é uma das emoções mais difíceis de lidar. É uma das coisas mais difíceis de processar. Porque a vergonha, ela te coloca numa exposição, ela te bota num lugar de inferioridade, né? Ela te deixa despido e emocionalmente, ansioso. né? Obviamente, consequentemente, muito ansioso. Então, é isso. Polêmico. Polêmico, mas importante. E eu convido, né? E a gente convida aqui para você que tá nos ouvindo agora, fofurinha, que você reflita sobre esse tópico na sua vida. Como que você lida com afeto? Como que você lida com a sexualidade? E como que você conecta ou não essas duas partes da tua vida, né? Que na hora que você tá ali fudendo, por exemplo, você consegue ser carinhoso, ser puto e carinhoso ao mesmo tempo? Dá pra ser as duas coisas. E eu tenho certeza que provavelmente deve surgir vergonha. E se tem vergonha, bom, é basicamente tudo que acabamos de falar. Volta aqueles, né? Volta eu de novo. Quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema, Lucas, ou a gente vai pro Ah, próximo? não, chega, já cansei desse tema, a gente pode ir pro top 3. Ixi, Ixi, meu Deus, o estressei, top né? 3. Vamos. Ixi, meu Ixi, Deus. Eu vou deixar tu introduzir, já que tu adora. Vou te deixar tu introduzir então um top 3. eu Vai tô lá. ativa, né? Você viu? Tô ativa. Uhum. O terceiro, na verdade, é um tópico muito sensível. E Alerta de gatilho, gente, eu vou avisar aqui. alerta de gatilho, que é abuso sexual. Aparece muito, muito, muito. É uma coisa Sim, que, sim. que, que me impressiona, na verdade, não vou mentir, pela quantidade que acontece, né? É, a gente vê números, né, e tudo mais, só que mesmo assim parece que a gente não acredita, né? O tanto que isso é comum, o tanto que isso ocorre, e aí principalmente dentro da família ou com o aval da família, né? E aparece muito entre os pacientes, aparece muito entre seguidores, né? E eu só queria já fazer um parênteses muito importante que não é porque você não é gay porque você foi abusado sexualmente. Não existe nenhum indício de que abuso sexual vai mudar a sua orientação sexual, ok? Né? Vamos com essa. É Aham. sempre importante reforçar, né? Mas, inclusive, a própria eu vou colocar o termo feminilidade, né? Ela pode te deixar exposto a isso. Então, às vezes, uma criança que
é muito, e não necessariamente é gay, tá? Mas uma criança que às vezes Aham. é vista como muito feminina, às vezes pode ser vista como uma vítima, muito mais facilmente, Sim. né? Eu quero fazer um comentário sobre, porque eu estava lendo eu não lembro se foi uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado esses dias de um psicólogo que estava falando sobre abuso sexual na infância. E ele trouxe um dado muito importante. Meninos que têm um comportamento não normativo, têm trejeitos mais afeminados, etc., têm de 2 a 3 vezes mais chances de sofrerem abuso sexual do que meninos que não têm. É, E isso é muito louco quando a gente para pra pensar, né? É muito louco, porque o abuso sexual é uma das questões super importantes e que aparece com muita frequência em sessões de terapia também. Pelo menos 1/3 dos meus pacientes descreve episódios de abuso sexual. E aqui eu acho legal falar, Lucas, sobre o que é abuso sexual. Porque as pessoas têm a concepção de que o abuso se dá pelo estupro. E a gente precisa entender que abuso sexual e estupro são coisas diferentes. O estupro fala sobre uma relação sexual sem consentimento da outra pessoa ou de uma forma forçada, onde ela não tem recursos para se defender e para impedir que aquilo aconteça. Se ela esteja alcoolizada, se ela for uma criança, por exemplo. Quando a gente fala de abuso, a gente fala sobre todo e qualquer comportamento de exposição sexual à criança que vá além do que ela tem compreensão de entender naquele momento. Então, por exemplo, mostrar pornografia para uma criança é abuso sexual. Uma criança que dorme com os pais e presencia os pais transando também é abuso sexual. Uma criança que é confidente de um adulto que fica descrevendo episódios da sua vida sexual também é abuso sexual, tá? Então, a gente precisa falar disso, porque meninos são abusados sexualmente com muita frequência e isso culturalmente é visto como uma iniciação sexual precoce. Mas não, o nome correto disso é abuso sexual. Pode e continuar, que eu outra só queria trazer coisa, essa informação. e muito obrigado por trazer, porque assim, outra coisa é que muitas pessoas só consideram ou entendem a gravidade quando há uma penetração. Só que passar a mão, né, pedir Aham, para passar a mão, aham, isso tudo já é aham. um abuso, né? Isso tudo já é um estupro. Então, isso Uhum, já é uhum, tão, pode ser tão devastador quanto, sabe? A penetração, por exemplo. uhum. Então, isso tudo já pode causar muitas consequências negativas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, a gente tá falando aqui muito da infância, né? Mas isso pode acontecer também muito na fase adulta, né? Porque Claro. e a gente ainda fica muito exposto a isso, porque socialmente, né, se a gente para assim, na nossa cultura socialmente, a gente ainda é, digamos, um a gente é considerado fator de risco ainda por preconceito, por dificuldade de ter rede de apoio. Então, o abuso às vezes pode acontecer com mais facilidade por conta disso, né? Pela dificuldade ou pela falta de proteção, né? E pode acontecer sem a gente sequer perceber no momento, né? Aham, Porque aí às vezes é aham. um namorado, às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa que a gente Sim. conhece e a gente não identifica como se fosse. E acho que como existe uma questão muito grande, e que se fala bastante quando é homem e mulher cis, a gente, quando são dois homens, a gente não. Sabe, parece que pode tudo, né? Parece que não tem, Aham. não consegue ter aquele limite, ter aquele respeito. Acho que a gente até em outro episódio nós falamos sobre isso. E Sim. só que aí continua sendo e continua dando essas consequências negativas, né, provocando consequências negativas para a sua vida, para o seu psicológico, para o seu corpo, né. Então, o abuso e além de tudo, ele reforça muito uma crença que a gente tem de que a gente é inferior, de que a gente, que as pessoas vão passar por cima de nós, né, de que a gente não merece respeito. E isso só reafirma uma crença de inferioridade, né. A gente se sente mais Aham. desrespeitado. Então,
a gente quanto LGBT, se a gente já vive num mundo e a gente já cresce em um mundo que já nos faz pensar isso, quando a gente sofre algum abuso, principalmente quando a gente é criança, a gente passa a ver o mundo dessa maneira, ainda mais, sabe? Muito mais intenso. E, e aí também o que eu vejo, o comportamento que eu vejo de pacientes, seguidores que têm e que sofreram, né, o abuso e que vivem consequências negativas sobre isso, é que eles nunca associam, né, o Aham, abuso com aham. o motivo dessas consequências negativas, das crenças negativas, né? E parece que Sim, sim. não conseguem ver, né? Ou às vezes nem consideram muito, parece que guardam ali num cantinho, né? E não querem ver mais. Porque de fato é muito doloroso. Então, assim, é compreensível, né? Mas é importante a gente falar sobre, porque a gente só pode lidar com essa questão, a gente só consegue resolver mesmo essa questão, né? Encarar quando a gente tira ela da gaveta e, e observa ela, né? Entende como que isso foi, como que foi tratado, né? E etc. Claro, sempre com muito respeito, né? Você respeita a sua história, né? O psicólogo respeita a história. Inclusive você que não faz terapia, psicoterapia, e já sofreu algum caso de abuso, né? E nunca lidou com isso, é importante, né? Em um momento você conversar sobre isso com alguém, né, da área da saúde, um psicoterapeuta de preferência, porque isso causa muitos prejuízos que a gente sequer percebe, né, na nossa maneira de ver o Causa mundo. mesmo. O abuso sexual é uma violação, né? E eu acho que tem duas facetas que fazem com que o abuso seja uma coisa tão traumática e tão dolorosa. Primeiro, porque é uma violação, obviamente, né? Então, uma criança, quando ela sofre um tipo de abuso, ela inevitavelmente percebe que aquilo é errado. Ela percebe que aquilo não deveria acontecer. E essa é uma fala muito comum dos meus pacientes, né? Em algum momento na infância se dar conta de que aquilo não deveria ter acontecido. Ao mesmo tempo, e aqui eu vou dizer isso com muito cuidado, tá? Mas ao mesmo tempo em que a experiência do abuso sexual, em muitos casos, também pode ser uma experiência prazerosa. Porque você tem um corpo. Se alguém toca no meu corpo, eu vou sentir prazer. Aquilo vai despertar algum tipo de reação na minha experiência, né? E para uma criança que está aprendendo a conhecer o próprio corpo, a conhecer o mundo, isso num primeiro momento, pode ser num primeiro momento, uma fonte de prazer também. Especialmente em se tratando de um menino gay, né, de uma criança LGBT+, que sofre com frequência violências de outras ordens ao redor. Então, o caso do abuso, né, aparece normalmente nesses cenários e nesses contextos de alguém que vê uma criança em situação de vulnerabilidade e utiliza daquilo a seu bel prazer. E, consequentemente, ah, desperta algum tipo de prazer na criança também. E esse sentimento de prazer é o que costuma motivar e trazer culpa e, consequentemente, desperta na criança a compreensão de que aquilo não deveria acontecer. E aí vem a vergonha, né? Eu lembro de uma fala de um paciente que descreveu aos prantos, assim, numa sessão de terapia, ele me falando: para mim é muito difícil lidar com o tema, porque ao mesmo tempo que hoje eu sei que aquilo foi errado, eu gostei daquilo. Eu também senti prazer com aquilo. Afinal de contas, eu era um menino gay e estava recebendo carícias de um homem. E naquela idade, eu já sentia homens atraentes, né? E aqui eu tô falando de crianças, sei lá, na casa dos 9, 10 anos de idade, por exemplo. Eu já sentia homens atraentes. Então, o abraço de um homem parecia gostoso. Só que
depois de um tempo, eu me dei conta do que aquele abraço significava. E aí vem a vergonha, e daí vem a culpa, e daí vem o sofrimento a partir da experiência, né? Nem toda violência, gente, é uma experiência de dor. E é forte dizer isso, né? Mas isso talvez vá bugar a cabeça de algumas das pessoas que estão nos ouvindo agora. Mas é algo real. Nem toda experiência de abuso foi horrível. E eu fico. Eu tô pisando em ovos aqui pra falar sobre isso, tá? Porque eu sei que facilmente pode ser mal interpretado. Mas enfim, acho que eu já falei mais do que o suficiente. O que vocês precisam entender é que, por exemplo, nesse caso, o nosso corpo, ele por si só, ele tem pontos de prazer, e você sabe bem disso, né? E um caso em que alguém é abusado sexualmente, por exemplo, esse não foi consentido, a pessoa não entendeu, a criança não tá compreendendo, né? Ainda que você seja adulto também, né? Aquilo pode te dar um prazer que é simplesmente físico, né? Simplesmente físico do estímulo. O que não diminui o ato, né? O abuso em si da Sim, pessoa. O que não desclassifica. Não não. existe isso, né? Não existe isso. Então, entendam que você que foi vítima, você precisa compreender que você não tem que entender, né? Que você não tem que fazer sentido pra você. Foi um abuso e pronto, acabou, né? Não tem que fazer sentido no sentido de, para ser considerado abuso, eu não posso ter sentido prazer, eu não posso ter tido isso, não pode ser uma pessoa que eu conheço. Não, né? A gente não é tão assim. E é difícil porque a maioria das vezes não é aquilo, não é tão explícito assim, sabe? Do jeito igual ao imaginário popular, Aham. né? Porque quando a gente imagina o abuso é uma coisa muito específica. E muitas vezes não é tão simples assim, né? Muitas vezes o abuso, ele acontece ali de maneira até muitas vezes implícita, né? A maioria das vezes é implícito. Uhum. E essa é a grande dificuldade para nós e para as outras pessoas reconhecerem, até mesmo para os pais, né? E aí isso tudo acaba gerando muitos problemas Uhum. psicológicos, né? É muito louco porque quando eu atendo um paciente que foi vítima de abuso sexual, uma das coisas que eles mais me dizem, e eu escutei isso de um paciente sessões atrás, é o como é importante ter um espaço seguro para poder falar do tema com a certeza de que não haverá julgamento, né? Então, tu estavas falando sobre se alguém que passou por esse episódio não está fazendo terapia, né? Se puder procurar alguém para conversar sobre, acho que buscar alguém de confiança, mesmo que não seja terapeuta, pelo menos para que você possa expor e verbalizar esse assunto com alguém para que deixe de ser um tabu, né? Porque é uma panela de pressão. Não é à toa que quando as pessoas chegam em terapia e abrem esse tema, né, Lucas, sempre vem acompanhado de muito choro, muita dor, muita angústia, porque a pessoa tá guardando aquilo há muito tempo. Eu lembro que a minha primeira paciente em estágio na faculdade, primeira paciente adulta que eu atendi na minha vida, veio com caso de abuso sexual. E eu nunca vou me esquecer. Ela chegou na primeira sessão, sentou na cadeira, eu virei e falei pra ela, ok, eu sou o Johnny, etc, né? O que te traz aqui, como que eu posso te ajudar? E a primeira frase que ela me disse foi, então, eu sofri abuso sexual por quase 2 anos da minha vida, a partir dos 9 anos de idade, por alguém próximo. E chorou por mais de 20 minutos sem parar. Essa foi a minha primeira primeira sessão de terapia como terapeuta. Eu lembro de ter saído da sessão e falei, meu Deus, é sobre. É, e é muito mais comum do que a gente imagina, né? E você que já passou Muito. por isso, você merece ser ouvido, sabe? Você merece e deve, Aham, né, ser ouvido sem julgamentos e oportunidade de rever as dores que isso te causou, né? E aham. acho que também, agora a gente pode ir também pro nosso top 2, né? Perdi as contas aqui Por já. favor. Perdi as contas.
É o top 2. É o top 2. Top 2. E. Claro que tem que ter ela, né? Sempre tem que ter ela. A famigerada. Pode falar. Vamos fazer um suspense. Não fazer um suspense que eu quero que a pessoa que tá ouvindo pense sobre o que você acha que é o top 2 assim da lista. Pensa por um instante. Exatamente, foi isso que você pensou. Fala, Lucas. Ansiedade. Exato. Ansiedade. Ansiedade, ela aparece muito obviamente, e vocês já sabem, no tema geral da sociedade, né? Mas aí, quando a gente vai para LGBTs, esse tema fica cada vez mais intenso, né? E vocês devem estar se perguntando por quê. Bom, além de tudo que a gente passou, a gente precisa definir ansiedade, né? Porque eu acho que as pessoas falam tanto ansiedade, ansiedade. Mas o que é ansiedade, né? Eu acho uma boa, gosto. Até porque a ansiedade não é necessariamente uma vilã, né? A ansiedade na verdade, permitiu o ser humano, e é uma coisa que eu sempre gosto de frisar para as pessoas, que ela permitiu o ser humano chegar até aqui, né? É uma capacidade, uma habilidade do ser humano. E a ansiedade é você ter pensamentos do futuro, tentar prever o futuro, imaginar o futuro, né? É basicamente a sua imaginação, né? Só que assim, existe uma diferença entre o que você imagina para você se proteger com o que você super imagina sem necessidade nenhuma, né? E aí, eu vou dar um exemplo clássico que todo psicólogo dá, né? Quando você vai fazer uma prova, né? Você vai ficar ansioso, óbvio. E é uma ansiedade de imaginar como que vai ser, o que vai acontecer, né? Então, o que você faz? Você começa a estudar. Isso é uma ansiedade positiva. O que é uma ansiedade negativa? Você começar a ficar muito preocupado com a prova, imaginar as consequências de mal nessa prova, pensar em como sua mãe vai reagir. E aí você começa a entrar numa onda sem fim desses pensamentos muito específicos e que não vão te levar a lugar nenhum e muitas vezes paralisam, né? Porque a ansiedade, as pessoas imaginam sempre uma pessoa muito inquieta, mas a ansiedade pode te paralisar, né? Ok, dito que é ansiedade, né? Como que isso afeta os gays? Se a gente entende que a ansiedade, ela é uma maneira de você imaginar o futuro para você se resguardar, para você se preparar, né? O que vai acontecer quando uma criança que percebe em que o mundo que ela vive não gosta dela, em que, por exemplo, presencia ou vivencia ou sofre um episódio de abuso, ou pessoas que sofrem preconceito, né, homofobia, o que ela vai pensar do mundo, né? Você não vai ter um padrão, né? Você não desenvolve um padrão cerebral quando você é criança para você entender, tô sofrendo por conta disso, claramente, né? Então, o que você vai fazer? Principalmente quando você tem lá seus 6, 5 anos de idade, você simplesmente começa a colocar todas as situações possíveis, né, como perigo, né? Porque você vai tentar criar um padrão de defesa, só que você não vai conseguir fazer isso muito bem, porque você é uma criança, né? E aí você começa a ver ansiedade em tudo, né? E a ansiedade também e o medo das pessoas te descobrirem, né? Das pessoas reagirem a você. Então, é algo que vai sendo, digamos, uma pedrinha ali que vai crescendo, durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, até que a gente chega na fase adulta muito ansioso, né? E essa ansiedade, por isso que eu falo especificamente para nós LGBTs, ela é muito intensa. Porque além de todas as questões do mundo, né, que todo mundo passa, sei lá, internet, situações econômicas, políticas, a gente tem essas questões específicas, que é de viver num mundo em que muitas vezes não nos acolhe, né? E de sofrer preconceito. Então, a gente fica tentando prever e se resguardar, assim, por muito tempo, né? Principalmente na adolescência. E se a gente não tem uma interferência, um contraponto aí, a gente permanece até a nossa fase adulta, né? E assim vai. Porque como é que a gente vai, né, quebrar isso, né? Realmente demanda muito esforço, demanda muita energia, né? Mas é possível e necessário, né? Porque senão a ansiedade, ela impede você de viver mesmo, né? As pessoas acho que subestimam um pouco a ansiedade, né? Sempre imaginam a ansiedade como a crise de ansiedade. Mas a ansiedade alta, ela não necessariamente é aquela em que você fica inquieto, que você fica com o coração disparado.
A ansiedade, muitas vezes, é o que eu falei, ela pode te paralisar, ela pode te fazer desistir, né, de tomar, de fazer comportamentos, de tomar atitudes, e isso vai gerando um quadro de depressão, né? Porque muitas vezes nenhum transtorno ele tá sozinho, ele sempre puxa outro, né? E infelizmente existem muitas comorbidades. Eu tenho dificuldade de falar Aham. essa palavra. E aí por isso que a gente também fala tanto de ansiedade sexual, né? Porque aí a gente tá falando sobre um tema que a gente já é difícil para a sociedade, para nós LGBTs principalmente, porque a gente não pode, teoricamente, ter uma prazer em algo que é errado, né, no sexo, né? Imagina dois homens terem prazer, Uhum. enfim. Ah, parei de falar. Comente. Eu vi, não, ablaça, amigo, ablaça muito. Tem uma coisa que eu gosto de falar para os meus pacientes sobre a ansiedade, que é o seguinte: eu gosto de definir a ansiedade como uma desconexão da realidade, É, sabe? E aqui eu falo sobre uma ansiedade patológica, tá? Porque uma coisa é você, sei lá, eu vou apresentar vou dar uma palestra num evento importante. Óbvio que você vai se sentir ansioso. Gera exposição, né? Vontade de ter uma boa performance, etc, etc. Então isso é uma ansiedade saudável. Acho que ela passa a se tornar patológica no momento onde você vive a partir da ansiedade e passa a se desconectar do seu corpo, de como você se sente, do que está acontecendo no momento presente. E aí a pergunta é, né, por que gays se sentem tão ansiosos e se sentem desconectados da realidade? É basicamente o que tu estás falando, né? Ao longo da vida nós experienciamos tantas violências e tantos traumas a, a partir da homofobia que se desconectar de como nos sentimos é uma estratégia de sobrevivência emocional. Então, não me surpreende que cheguemos na vida adulta piroquianes, né? filho E que é. tentando calcular tudo. Eu uso para os meus pacientes o termo antena paranoica. A antena paranoica está sempre ali, né? Captando uma pira nova, um novo problema, algo para resolver, algo para se proteger. Por quê? Porque eu preciso prever o que vai acontecer para garantir de que eu vou me manter vivo e que eu não vou morrer, não vou surtar, não vou ser atacado, não vou ser agredido de alguma forma. Só que a gente vive há tanto tempo nesse fluxo que nem se dá conta mais, né? E aí a ansiedade vai aparecendo em muitas áreas da vida, tipo o sexo com a ansiedade sexual, né? Eu penso tanto sobre o meu corpo, fico preocupado com a minha performance, fico preocupado com o outro, de não ser atraente, de agradar o outro, que quando chega na hora H, tá com um boy ali pelado na minha cama, eu não consigo transar. Não consigo ter ereção, não consigo gozar, não consigo ter uma experiência satisfatória. Por quê? Porque eu tô desconectado da minha realidade. Eu tô desconectado do meu corpo, de como eu tô me sentindo e tô aqui, funcionando a partir da pira, né? Então, não é uma surpresa, choque total de 0 terapeutas. E é muito doido porque essa. E eu vou descrever porque eu sofro muito, tipo, eu luto bastante contra a ansiedade, sabe? Tipo, ansiedade mesmo, tipo, transtorno de Nossa, ansiedade. E isso sim, desde que eu tinha. história da minha vida Desde que eu também. tinha 13 anos, eu já tinha, tipo, como eu até falei nesse episódio, ataque de pânico, crise de ansiedade, né? Tipo, sempre foi algo muito forte pra mim. E uma coisa que eu sempre sinto é como se, metaforicamente, eu tivesse, e eu costumo falar isso para meus pacientes, porque é como se a gente tivesse no meio de uma guerra, como se estivesse no meio de uma troca de tiros, enquanto, na verdade, tá tudo bem. Quando a gente olha ao nosso redor, tá tudo ok. Mas a nossa mente é como se a gente estivesse no meio de uma troca de tiros, no meio de uma guerra, sabe? Ou também como se a gente estivesse Aham, no meio de uma floresta à noite com um urso perseguindo a gente, né? E na verdade, você tá na sua aham. casa, ou você tá, sei lá, em qualquer outro lugar e que não tem nenhum urso, que você não tem que sobreviver numa selva. Mas a gente sente como se fosse, né? E existe essa tensão que é igual a estar numa selva, que é igual a estar numa guerra, né? E muitas vezes a pessoa sente em níveis tão grandes como se estivesse mesmo.
E aí é preciso Uhum. sempre voltar à realidade. E aí eu indico muito uma coisa que sempre dá certo para meus pacientes, que já é comprovado que dá certo, e que eu também costumo utilizar, é dar uma mamada, tô brincando. É, é, é- Às vezes às funciona vezes mesmo. funciona. É respiração. Respiração. Respiração é o essencial para você tranquilizar o seu corpo e voltar a focar no ambiente que você tá, sabe? No que tá acontecendo. Acho que é uma dica simples, que vai parecer boba, mas é o que funciona, sabe? Sim, a respiração é um calmante orgânico, né, natural. O movimento da respiração oferece um relaxamento para o nosso sistema. Então, é importante mesmo, não é uma dica boba. Porque na hora da crise da ansiedade, a primeira coisa que descompensa é a respiração. Começa a ficar ofegante, e aí isso vai retroalimentando, né, o nosso sistema e trazendo mais ansiedade, enfim, de toda aquela ativação que a Ou gente também, sabe. ou também você pode cheirar uma cocaína que nem Freud fazia, e você Nossa, vai ficar feliz e tá tudo bem. Tô brincando, sim. galera, sou contra. Assim, quem Sou sabe contra aparece uma nova teoria, né? Uma nova abordagem. É, vamos ver, vamos ver. Ó, vamos pro primeiro tópico, porque eu sei que a galera que tá ouvindo tá ansiosíssima pra isso. Ou não, né? A gente engatilhando. Mas, amigo, antes eu queria lembrar as pessoas de seguirem a gente no Underline Pod Gay, de compartilharem esse Por episódio. Por favor, favor, compartilhem. por favor. Compartilhem com os amigos de vocês, né? Que realmente ajuda muito, dá uma força muito grande pra gente. E a gente ama quando tá lá, vocês compartilhando o Pod Gay. Por favor. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo pros meninos do Cafonada Podcast, que indicaram o nosso perfil. Meu sonho é a gente fazer um crossover com eles, que nem Scandal e How to Get Away with Murder, sabe? Nossa, Começa a foi gravação tudo num aquele. episódio e depois termina no outro, um episódio a cada podcast. Meu sonho. Então, aproveitar esse momento. E claro, né, gay, se você tá gostando disso, se o Pod Gay faz sentido pra você, compartilha, porque se fez sentido pra ti, amado, vai fazer pra outros gays também. Então divulga, uma forma de apoiar o nosso trabalho, divulgar o conteúdo que a gente tá trazendo aqui e de facilitar para que ele seja mais acessível para outros gays, porque tem muita gente aí louca da cabeça, não, louca, que também pode se É, beneficiar com esse conteúdo e com essas informações. Tá bom? e se você não quiser compartilhar, você vai tomar no meio do seu. Que eu vou te aterrorizar. E eu vou morrer e vou voltar como espírito. Mas aí se tu fica falando que tu vai fazer isso com as pessoas, a galera não vai compartilhar. Porque se tem uma coisa que tem gente que eu sei que tá louca, é pra que tu vá tomar no cu delas. Ah, gente, então não vou nada de ninguém aqui, então. Se vocês não compartilharem. Agora, se vocês compartilharem, aí a gente já pode O conversar. Lucas disse, não tem gravação, mas ele disse em off, que quem compartilhar esse episódio, ele vai mandar um nude do pé. Menino, eu não entendo. Nossa, a gente tem que fazer um episódio só sobre pé, porque eu não entendo essa tara das pessoas. Eu entendo, tipo assim, ok, pode ser prazeroso pra algumas pessoas, mas, gente, as pessoas pedem o tempo inteiro. Foto de pé. Não sei se pedem pra você, mas pedem pra mim o tempo inteiro. Eu não sei o que eu fiz. Ai, amigo, desculpa, mas aqui eu não sei, assim, eu posso falar por mim, eu acho pé uma coisa super interessante e atraente, eu não sei explicar. Não me pergunte. Diferente, né? Mas Ué. bora pra nossa primeira, pro top um. Agora, o top 1, uma coisa que aparece muito também, obviamente não o top 1, Ah, mas que aparece muito nos nossos conteúdos, não é à toa, que sempre repercute quando a gente faz post sobre isso, né? Você quer falar? Você quer anunciar? e sim, o primeiro tópico, o top mais badalado, aquele que os gays ficam sedentos e me mandam mensagens desesperados, Jonah, pelo amor de Deus, me ajuda com isso. Não, acredite se quiser, não é sobre não conseguir ter ereção, é sobre autoestima. Sim, autoestima é o tema que mais aparece na clínica e é uma das questões mais recorrentes de homens gays. E não é à toa, né, gente? Porque autoestima basicamente fala sobre o valor que a pessoa tem de si mesma. E, gente, qual é o valor que pessoas LGBT+, têm numa sociedade intolerante como a nossa?
É isso, dá pra acabar esse tópico aqui. E falar, você tem o direito de ser feia. Você tem direito de ser feio Basicamente. Tô e brincando. aderir à campanha do Lucas de defesa de paus pequenos. Amém, por favor. Hashtag Team Paus Porque Pequenos. esse é um ponto importantíssimo que alimenta a autoestima em gays. Obviamente que não só o tamanho do pau, mas o corpo, aparência e estética. É. Mas tamanho também. E tamanho também, óbvio. Óbvio, né? E porque a gente é muito falocêntrico, né? A gente, é o que eu falo, é o que você falou, na verdade, em algum momento desse episódio, que a gente é criado como homem hétero, né? Então, Uhum. a gente tem várias questões similares, né? E a gente vê homem hétero, é bizarro, né? Eles têm uma devoção por pau que é bizarro. E a gente também, né? Não somente pelo lado sexual, mas por comparar, por ver tamanho, por se sentir bem, ou ver a pessoa super. Como alguém superior pelo tamanho do pau dela. Isso acontece bastante também, né? É muito esquisito. É muito louco, né? E quando eu vou investigando com os pacientes, Lucas, óbvio que tem vários fenômenos culturais, etc. Ciências sociais, né, gente? Quando a gente fala de comportamento, de grupo, etc., não é uma ciência exata, assim. Então, tem várias teorias, várias questões. Mas um ponto que para mim é muito frequente em clínica e que eu percebo a partir da história dos meus pacientes, além das relações de bullying na escola e homofobia, o uso da pornografia como principal referência sexual, Não só principal, como única, né? 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 Tipo, por que isso, assim? O que você aprende sobre o que é atraente, sobre o que é desejável, né? Dentro desse impulso homossexual, quando você assiste pornografia, gente. Na pornografia, é todo mundo malhado. E não só na pornografia, mas especialmente aqui na pornografia, todo mundo ninguém brocha, todo mundo tem uma performance astronômica, né? E se conecta diretamente com todos os outros tópicos que nós falamos nesse episódio. Porque na pornografia gay não existe afetividade. Na pornografia gay existem inúmeras apologias e situações de abuso sexual. E muitos vídeos, inclusive, carregados de estupro, gente. Né? Eu fico chocado quando eu olho os títulos, né? Branquinho sofre na mão de 2 negões, além de racismo no meio da história, né? Tipo... E quando também não faz incitação, não sei se é incitação a palavra certa, mas a pedofilia mesmo, Aham. né? Tipo, Aham. como é que pode? Meu pai, como é que é? Minha mãe estava viajando e meu pai veio aliviar comigo. Gente, vamos levar pra terapia. Sabe que eu tô lembrando aqui? Que um ator pornô do Brasil, conhecido, ele me seguiu no Instagram. Só que o primeiro post que eu fiz de contra a pornografia, ele me deu um follow. Eu só fiquei assim, olhando. Olha só. Uhum. É isso. Vou te contar no off Me conta, eu depois. quero saber, eu quero names. Give me names. Eu queria ter te falado disso antes, eu esqueci. Ai, meu Deus, tem tanta coisa que a gente precisa conversar, amigo. E que não dá pra falar nas gravações desses episódios, assim, porque senão a galera vai à loucura. Eu acho, inclusive, que tá É na hora da verdade. gente fazer um pod gay para apoiadores, para maiores de 18, onde a gente fala sobre outros temas. A gente compartilha historinhas. Já pensou? Acho Né? interessante Quem a sabe aí tu ideia. libera o pack do pé. Eu libero o pack do pé lá no clube do Pod Gay. Nesse clube privado. Aí eu libero. Gente, se o pé do Lucas for feio, vai ser uma decepção tão grande. Mas é sobre. Vou te mostrar aqui agora. Ah! Deixa eu ver. Também não tá vendo nada, amigo. Ah, eu tô Não, conseguindo. mostra direito. Sei lá. Ai, que pé bonitinho. O meu pé é bonito mesmo. Ai, meu Deus. Gente, olha, morram de inveja porque eu acabei de ver o pé de Lucas De Vito. É sobre.
Meu Deus. Pois é, mas se as pessoas não pedissem pra mim, eu não ia evitar de mostrar, sabia? Porque, tipo, pra mim era uma coisa... Eu não tenho esse fetiche, então pra mim é uma coisa, tipo... Foda-se. Foda-se, né? Então, eu não ia... Tipo, provavelmente em algum momento eu ia postar um stories mostrando meu pé. Mas depois que as pessoas pedem tanto e tanto e tanto, eu parei de ver. Ah, Eu fiquei, tipo, vigiando. Porque aí eu vou vender, né? Também, não vou mostrar de graça. claro, claro. Esses dias eu fiz um post falando, me perguntaram se eu gostava de nudes, e eu falei, gente, eu gosto de nudes criativas. A quantidade de mensagem que eu recebi, de gente me perguntando, me pedindo pra mostrar o que eu achava uma nude criativa, eu falei, não é assim fácil, querido. Que é isso? Virou festa da uva com pera agora. Tá achando que a gente é contatinho de boy do Grindr? Me respeita. Muito fácil. Tem que Ah, pagar. garoto. A gente é de luxo. Ó, eu ia aprofundar e falar mais sobre autoestima, mas nós temos pelo menos uns 3 episódios no podcast falando sobre esse tema, dando detalhezinhos, ansiedade, afetividade. Eu acho que o único que não falamos até então foi sobre abuso sexual. Então, a galera que estava sedenta por um episódio, acho que tá mais do que servida, Tá, falamos E- vários. né? 4 em 1. 4 em 1. Não foi 4 em 1, é sobre. Então, se você que ouviu esse episódio ou chegou até aqui e estava curioso para saber o que os gays falam tanto em terapia, tcharam, Agora é sabem. sobre. Agora vocês sabem. Aham. Ai, amigo, nossa. Quer falar mais alguma coisa? Amigo, não, eu tô assim. Eu hablei. Eu hablei, estou Hablou hablado. mesmo. Hablou, está hablado. Tá bem. É, É isso então, né, menina? é isso. Acho que a única coisa que eu queria dizer é que o pezão pra dar uma lambida nessa sola, hein? Ou, olha, o meu pé, humildemente, ele é muito bonito. Eu não sei como é que a gente acabou no assunto do pé, né? A gente tá falando sobre autoestima. Mas o meu pé, ele realmente, ele é muito bonito. As minhas mãos são delicadas, é mão de quem nunca trabalhou, sabe? É verdade. As minhas mãos são todas calejadas, assim, de... E não é de punheta, não, tá? É calejadas Aham. da vida mesmo, é de sofrimento, de trabalho. Eu sou burguesa, né? Burguesa safada. É mesmo. Mas tá tudo bem. Na verdade não tá, mas fazer o quê, né? Cada um com suas histórias. Sociedade. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Uhum. Quem quiser saber mais, underline podgay. Aí você encontra nossas outras redes, underline Por Lucas favor. DeVito. E meu PC é gay, não é mesmo? Aham. Essa altura do campeonato, quem nos acompanha aqui já sabe as nossas redes, né? Mas para quem ainda tenha dúvida, pode me procurar como meu psi é gay em todas as redes disponíveis. Se você não encontrar, é porque eu não tenho. E você? O meu é underline Lucas DeVito. TikTok e Instagram. E Tinder às vezes. Eu tô meio off do Tinder. Aham. Preciso depois te contar também o negócio. É assim que Mas começa. é isso. É assim que começa. Então é isso, galera. Muito obrigado a Um quem ouviu. beijinho. Beijos. Se cuide. Até a próxima. Tchau. Tchau.